Olá, tudo bem? Este é o vídeo número 2 que eu estou fazendo a respeito desse livro, Os Segredos da Mente Milionária. E desmiuçando um pouco mais aqui o livro, que o T. Harv Eker fala, né? Por que ler este livro? Porque, assim, ele fala que às vezes a gente, né, no caso, nós leitores, já fizemos vários cursos, vários treinamentos, já ouvimos várias palestras, vários gurus, né? Hoje a internet está recheada de gente falando e você escuta e depois a tua vida continua a mesma coisa. Às vezes você tem uma formação, você tem aí um estudo, mas continua com dificuldades financeiras, continua com problemas para lidar com dinheiro, de falta de organização. E o porquê que ele fala, né, que acontece isso? Porque a tua mente, o teu subconsciente ainda ele não está programado para uma mente milionária. Ele continua com programas, né? Como se fosse um programa de computador na nossa mente, continua rodando programas de pobreza, arquivos de pobreza. E esses arquivos foram instalados aí na nossa vida, no decorrer da nossa infância, em tudo que a gente vive, com as pessoas do nosso meio. E esse modelo mental faz com que a gente não consiga sair desse ciclo. Continuamos tendo dificuldades, continuamos na mesma, né? Então ele fala, né, o modelo financeiro que existe no subconsciente, não, se ele não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Isso é muito interessante, isso é muito importante, né? E ele também, não que ele é um cara que já começou rico, ele veio de baixo, cheio de problemas, cheio de dificuldades, ele conta aqui um pouquinho da história dele, né? E ele, quando percebeu que eram as crenças dele que fazia com que ele não progredia na vida, ele começou a trabalhar a mente dele para mudar isso, né? Mudar essa mentalidade. E ele fala aqui, ó, analisando as minhas crenças, observei que apesar de dizer que queria ficar rico, em eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo, temia fracassar ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Muitas vezes a gente pensa assim que se ficar rico ou se tiver bastante dinheiro, se tiver uma situação boa, a gente vai depois levar um golpe ou alguém vai nos passar a perna ou nós vamos perder tudo e nós vamos, então é melhor a gente ficar do jeito que tá, né? Ficar na merda mesmo, desculpa o termo, né? Mas realmente precisamos ter essa mudança de mentalidade, né? E que isso passa principalmente pela nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com o dinheiro, né? E ele vai nos ensinar que ele também começou a contestar a atitude mental dele. Sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar que tinha a mente, o que minha mente dizia era verdade, mas havia aprendido que muitas vezes a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os meus pensamentos que não reforçassem a visão que eu possuía da riqueza. Então vejam, mais uma vez, o reforço de mudança de paradigma, né? Mudança do modelo mental, mudança do programa que roda na nossa cabeça em relação às crenças do dinheiro. Não, e a gente vê isso muitas vezes, a crença em relação ao dinheiro, na questão da Bíblia, na questão da religião, muitas vezes a gente aprendeu lá conceitos errados que na Bíblia fala da maneira, né, que a gente lida com o dinheiro. Isso é uma questão assim muito profunda que acho que merece até uma conversa em um outro vídeo, e que nós precisamos sim começar a olhar para fora, porque Deus, ele não ia fazer os seus filhos para a pobreza. Ele não ia nos colocar nesse mundo para vivermos uma vida de mediocridade, né? Então, assim, é uma coisa que eu acredito muito,
e que nós precisamos realmente mudar essa visão, né? Deus, ele é um ser de abundância, é um ser que gera vida, é um ser que criador, então ele sempre a natureza dele é de prosperidade. A natureza de Deus, ela é de evolução, né? Deus, ele não é um ser estático, né? Tanto que a gente vê toda a obra da criação, todos os dias, o mundo não para, ele é sustentado, né? Os planetas, os animais, os oceanos, o clima, né? Tudo que existe, né? Uma semente que cai na terra e germina, é a força da vida que vem de Deus, né? Cada criança que nasce, toda a vida que acontece no planeta vem de Deus. Então, como pode um ser tão maravilhoso nos criar, nos colocar nessa terra para que nós sejamos pobres, tenhamos uma vida de mediocridade, tenhamos uma vida de sofrimento, endividados, porque dívida, ela é uma espécie de escravidão. A gente, quando tem dívida, nós somos escravos daquela dívida, escravos daquela pessoa, daquele banco que nos emprestou dinheiro. Então, é uma questão que nós, né, Deus, quando nos criou, foi para que sejamos livres, sejamos pessoas libertas, felizes, que possamos viver alegres em abundância. Então, até já sai um pouquinho aqui do livro, mas é um tema que é correlacionado a isso. Então, nós vamos falar mais disso, né, a respeito dessa questão, né, da maneira como lidar com dinheiro, porque assim, os filhos de Deus que lidam com dinheiro corretamente mostram, né, para o mundo que a beleza em ser filhos de Deus, ser organizados financeiramente, ter a sua prosperidade, é Deus abençoando. Então, assim, como é que Deus pode abençoar uma pessoa miserável, que passa fome, que vive mendigando? Não realmente é contrário, né, a tudo isso que a gente vê da natureza de Deus. Então, gente, retomando aí, né, essa questão da forma como pensamos, da forma como lidamos com o dinheiro, eu quero trazer esses pensamentos, né, de libertação, porque eu já falei isso até para o pessoal que eu tenho um grupo de educadores financeiros que eu participo, e eu falo que nossa missão de educadores financeiros é de ajudar a libertar as pessoas, né, a saírem de uma situação de dívida, a sair de uma situação de ignorância, para que sejam pessoas novas, pessoas felizes, né, organizadas, que não tenham problemas, que não tenham sofrimento por causa de dívida, né? Pode até ter por outras razões, mas não por causa de dinheiro. A preocupação não seria o dinheiro. E essa questão realmente é muito séria e a gente precisa olhar para isso. Então é isso. Hoje eu vou parando por aqui. Se você tem alguma situação, quiser deixar algum comentário, se você precisa de ajuda em relação à educação financeira, pode me chamar no privado, eu estou à sua disposição, e eu agradeço. Fique com Deus, um grande abraço.